LP Gente Fina. Em discos e fitas, som livre. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. O líder soviético Mikhail Gorbachev leva os americanos ao delírio nas ruas como se fosse um astro do cinema. Em Londres, o advogado dos donos do Mineral Star diz que o encalhe do navio foi decidido por razões de segurança. Metalúrgicos fecham a rodovia Rio Santos num protesto contra o atraso no pagamento dos salários. A Polícia Federal descobre um rombo bilionário na Previdência. Libertado no Rio, um empresário que passou 60 horas em poder de sequestradores. E a Polícia do Rio prende um dos assaltantes mais procurados do estado. Ele também é suspeito de participar de sequestros. João Luiz de Carvalho Chagas, o Luluca, é considerado pela Polícia do Rio um dos 10 mais perigosos criminosos do estado. Ele faz parte do grupo do traficante e assaltante de bancos, conhecido como Zequinha Playboy. E a polícia suspeita que ele tenha participado dos últimos sequestros no Rio. João Luiz foi preso em uma oficina perto da casa dele em Nova Friburgo, uma cidade da região serrana do estado. Ele estava com a mulher e o filho de 4 anos. Os policiais da divisão anti-sequestro encontraram na casa dele armas, munição, maconha, corda para a fuga e um uniforme camuflado da aeronáutica. Ele pertence a um grupo que participa de sequestro. Nós temos já sabido que esse grupo realmente pratica sequestro e ele é do primeiro time, é de primeira grandeza. A medida provisória 190, editada pelo governo para substituir a 185, rejeitada ontem pelo Congresso, provocou hoje uma série de protestos. O PSDB já anunciou que vai entrar com uma liminar na Justiça pedindo a suspensão da medida por considerá-la inconstitucional. A 190 permite ao Tribunal Superior do Trabalho suspender os reajustes salariais concedidos em dissídios coletivos pelos tribunais regionais. O líder do PMDB na Câmara, deputado Ibsen Pinheiro, também considera a nova medida inconstitucional. Agora à noite em Porto Alegre, o deputado disse que o artigo 67 da Constituição não permite a reedição da medida. O artigo 67 veda que uma proposição seja reproduzida na mesma sessão legislativa, depois da sua apreciação, salvo ser apoiada pela maioria absoluta da Casa. Isso está expresso no texto constitucional. E é uma regra geral do processo legislativo, à qual a medida provisória está subordinada. Quer dizer, se houver qualquer tentativa do governo, ela fica ineficaz, então? Eu estou convencido que sim. Qualquer tentativa de reproduzir matéria rejeitada é absolutamente eficaz e a ela ninguém deve obediência. Com toda essa polêmica causada pela reedição da medida do governo, fica a pergunta: ela é ou não inconstitucional? Alexandre Garcia. Tudo vai depender do Congresso. Provavelmente até mesmo a ação de inconstitucionalidade do Procurador-Geral que está no Supremo. É que o Supremo, quando tem em mãos algo que também está nas mãos do Congresso, em geral, o Supremo deixa a solução para o Congresso. Se o governo se mobilizar no Congresso, o que não fez ontem, pode evitar que, por decisão do plenário, a medida seja devolvida e pode até conseguir em seguida que ela seja aprovada. Mas também há o risco de o Congresso entender que o governo não pode mais voltar com um assunto que já foi julgado neste ano e devolver a medida para o governo. O que não será o fim do plano econômico, como deve ser o raciocínio que fez o governo correr o risco de reeditar essa medida provisória. Está muito claro hoje que governo e Congresso precisam estar juntos para governar, porque a Constituição saiu meio parlamentarista. E há no Congresso lideranças muito responsáveis. Lideranças como do PMDB, do PSDB, do PFL, do PDS, do PL, do PTB, só para citar algumas, que estão dispostas a aprovar uma lei de reposição salarial que não vai trazer para os salários a inflação que ficou no passado, anterior ao plano econômico, que é o fantasma que o governo quer esconjurar com essa medida provisória reeditada. As principais lideranças na Câmara
me disseram que é uma irresponsabilidade um tribunal conceder 80% ou 160% de reposição salarial e que estão dispostas essas lideranças a impedir isso. Um tal gesto do Congresso mostra que é hora de um relacionamento mais próximo entre o governo e o legislativo. Um relacionamento que sempre tem problemas, mas sempre traz soluções. O governo decide, os produtos da cesta básica não vão ter aumento de preço. E uma fazenda em Minas vai servir de modelo para a reforma agrária. Veja em instantes. Conforto, segurança, sofisticação, design arrojado, tecnologia moderna. Furgline, um carro de padrão internacional. A próxima edição da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios traz o Guia Oficial de Franchising. Repetindo, o Guia Oficial de Franchising. Agora você só não vira empresário se não quiser. A Editora Globo tá com a bola toda. Olha só que tabelinha! Acompanhe a nossa seleção na Itália com a super tabela que os postos Atlantique estão oferecendo. É só passar pelo primeiro posto credenciado que a gente entrega de graça. Ad Vitórium, Brasil! Neste sábado, William Hurt, Kathleen Turner, Corpos Ardentes. Por favor, Ned, me ame. Uma paixão intensa. Nós vamos matá-lo. Amo você e preciso de você. Uma mulher transformando o amante no assassino do próprio marido. Corpos Ardentes, um grande sucesso do cinema, neste sábado, em Supercine. Oferecimento Toshiba 4 Cabeças, a evolução do seu videocassete. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, baixou hoje uma portaria mantendo o congelamento de preços dos produtos da cesta básica e de outros itens considerados essenciais, como remédios, automóveis e eletrodomésticos. Alguns produtos tiveram os preços liberados. Feijão preto, carne de primeira, carne de porco, absorventes higiênicos, baterias de automóvel, fertilizantes e máquinas de lavar roupa. As destilarias de álcool da região Centro-Sul já estão trabalhando a plena carga, mas o abastecimento continua tumultuado em quase todo o país. Joelmir Betting. O abastecimento do álcool sofre o impacto de 3 greves encavaladas. A greve dos cortadores de cana, a greve do transporte ferroviário e agora a greve do sistema portuário. O álcool sem vagão faz verdadeiros passeios de caminhão. E como não há caminhão suficiente para todos, as destilarias de São Paulo já estocam 100 milhões de litros da nova safra, sem escoamento, uma produção aí para 3 dias de consumo em todo o país. A greve dos portos vai complicar o abastecimento já complicado do Rio de Janeiro. O álcool do Rio vive da cabotagem Santos-Rio. A indústria de pneus ia parar segunda-feira, mas não vai mais parar. A Petrobras voltou atrás e cancelou o reajuste da borracha sintética. A indústria de pneus já estava com defasagem de 22% nos preços e não teria como repassar o reajuste da borracha para os preços que continuam congelados. Aliás, um pneu radial do Monza está valendo no varejo 3 mil cruzeiros. Uma bola de futebol oficial vale 3.200 cruzeiros, mais que o pneu. Das duas, uma. É o pneu mais barato do mundo, ou a bola de futebol mais cara do planeta. E para pensar na cama, a reflexão do professor Friedrich von Hayek, que é um prêmio Nobel de Economia. Diz ele, cada sociedade tem a inflação que merece. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, disse hoje que os cortes de funcionários ociosos é uma decisão irreversível do governo. E acrescentou, temos uma multidão de famintos pagando salários para quem não trabalha. Lavouras e máquinas financiadas, casa própria confortável, renda acima de 5 salários mínimos. É assim a reforma agrária que o governo quer fazer. O exemplo é o projeto Buriti, em Minas. Até 3 anos atrás, toda essa região era uma única fazenda de gado. O governo não desapropriou nada aqui. Foi tudo feito por cooperativas. E hoje o projeto Buritis
é considerado um modelo de reforma agrária. São 38 famílias que plantam café, feijão, laranja, milho e soja. Hoje, o ministro da Agricultura vem mostrar que é assim a reforma agrária que ele pretende fazer. Os agricultores receberam financiamento para a correção do solo, uso de fertilizantes e compra de máquinas. Mas pagam por tudo. Moram em casas confortáveis e cada um tem uma renda líquida de pelo menos 5 salários mínimos. A meta do governo é fazer 500 mil assentamentos de famílias com esse padrão. O ministro da Agricultura acha que uma reforma agrária assim pode evitar o que aconteceu nos últimos 5 anos. 98 mil famílias receberam terras do governo, mas 40 mil abandonaram tudo. E das famílias que ficaram no campo, a maior parte faz apenas agricultura de sobrevivência e não consegue retirar da terra nenhum salário mínimo por mês de renda. Este é um dos modelos de reforma agrária do governo Collor. Primeiro, uma reforma agrária que respeite ao meio ambiente, com as reservas naturais de recursos. E segundo, uma reforma agrária rentável, onde o colono possa produzir e possa tirar da terra o seu sustento, que é o exemplo que nós estamos vendo hoje aqui. O repórter da Rede Globo, Domingos Meirelles, recebeu o prêmio White Martins pela reportagem sobre contrabando de ouro, que foi ao ar no Globo Repórter. Os presidentes Bush e Gorbachev assinam um acordo comercial que pode garantir o sucesso das reformas econômicas na União Soviética. E o repórter Lucas Mendes mostra o maior espetáculo de Cuba, um discurso de Fidel Castro. Você vai ver daqui a pouco. São Pedro, veja só a oferta que a Zetaflex está fazendo. Além de 5 pagamentos sem acréscimo, a Zetaflex está dando um lindo mini todo de presente na compra de um aeroteto. Não deixe passar esta oferta. É a melhor oportunidade para comprar o seu aeroteto. Chame a Zetaflex e receba a visita de nosso representante. Aeroteto Zetaflex, com mini todo grátis. Acho que essa oferta caiu do céu. Quando você viaja a passeio, você quer esquecer de todos os problemas. O Mar Hotel é o lugar ideal para você estar em contato com o sol, o mar e as inúmeras atrações turísticas em Recife. Quando você viaja a negócios, você não pode perder o contato com suas empresas. O Mar Hotel tem toda uma infraestrutura para que você possa tomar aqui todas as decisões, como se estivesse em seu próprio escritório. Mar Hotel Recife, excelente para quem passeia, excelente para quem trabalha. O presidente Mikhail Gorbachev faz um apelo dramático e consegue um acordo comercial com os Estados Unidos que pode garantir o sucesso das reformas econômicas soviéticas. As duas superpotências também chegaram a um acordo de princípios para reduzir em 1/3 o número de bombas atômicas que possuem. O tratado definitivo deve ser assinado ainda este ano em outro encontro de cúpula, provavelmente em Moscou. Gorbachev começou o dia recebendo deputados e senadores norte-americanos da Embaixada Soviética em Washington. Ele pediu apoio para que a União Soviética seja considerada cliente preferencial dos Estados Unidos. O líder soviético lembrou que os Estados Unidos invadiram o Panamá e que a França vai levar 10 anos para dar independência à Nova Caledônia. E perguntou: temos que fazer como a China, que matou milhares de pessoas e é cliente preferencial dos Estados Unidos? Enquanto isso, as primeiras-damas Barbara Bush e Raissa Gorbachev participavam de uma cerimônia de formatura no Wellesley College, no estado de Massachusetts. À tarde, cubanos e lituanos protestaram na frente da Casa Branca, pedindo liberdade para os dois países que vivem sob a influência soviética. No final da tarde, os dois presidentes assinaram acordos sobre armas químicas e nucleares, cooperação nuclear para fins pacíficos, intercâmbio cultural, transporte naval e aviação comercial. À noite, Gorbachev recebeu o casal Bush na Embaixada Soviética em Washington. Ele disse que os Estados Unidos e a União Soviética precisam entender que a distância entre os dois países foi passageira, porque a civilização humana é uma só. Ele agradeceu o apoio à perestroika e pediu um brinde à amizade dos povos dos dois países. George Bush disse que, como os norte-americanos têm liberdade para sonhar, se identificam com os povos que sonham com a liberdade. E pediu um brinde à liberdade que as reformas de Gorbachev proporcionaram à Europa e ao mundo inteiro. Ontem, quando Gorbachev se negou a responder às perguntas dos repórteres, enquanto os dois presidentes tiravam fotos, ele fez uma brincadeira e disse: esse foi o nosso primeiro acordo.
ninguém conseguiu entrevistas exclusivas com Bush e Gorbachev. Mas o repórter Fernando Silva Pinto pegou o porta-voz do Ministério do Exterior soviético, Gennady Gerasimov, caminhando nas ruas de Washington. A primeira pergunta foi sobre a situação de Gorbachev diante da grave crise soviética. Gerasimov disse que os problemas são resultados da perestroika, que liberou forças contidas há muitos anos. É um período que temos de atravessar para chegar ao sucesso. Gorbachev é otimista e sabe que vamos superar os problemas. Sobre a reunificação da Alemanha, o porta-voz soviético disse que a Alemanha unificada deve fazer parte de um sistema global de segurança da Europa. Gerasimov citou uma declaração de Bush de que é preciso ir além da simples contenção nas relações internacionais. Para o porta-voz, como a OTAN foi criada para conter a União Soviética, hoje está superada. Gerasimov admitiu a possibilidade de discutir a independência da Lituânia, mas afirmou que é um assunto interno da União Soviética e comparou com a situação da província de Quebec, no Canadá. A última pergunta do repórter Fernando Silva Pinto foi sobre a eleição de Boris Yeltsin, um crítico de Gorbachev para a presidência da Rússia. O porta-voz soviético declarou que Yeltsin é a favor das reformas. Ele só critica os métodos e a velocidade das mudanças. E concluiu: os dois precisam achar um jeito de trabalhar juntos. Cuba espera que a União Soviética resista à pressão norte-americana e não corte a ajuda econômica de 5 bilhões de dólares por ano. Mas o vice-presidente norte-americano Dan Quayle se reuniu hoje com Gorbachev para pedir uma perestroika na ilha de Fidel Castro. Os soviéticos dizem que Cuba não é uma colônia e tem um governo independente. Na última reportagem especial sobre Cuba, o Jornal da Globo apresenta hoje o maior espetáculo de Cuba. Antes da Revolução, há 31 anos, o maior espetáculo de Cuba era o show do Tropicana. O show continua lá. Mas, depois da Revolução, o maior espetáculo da ilha passou a ser um discurso do presidente Fidel Castro na Praça da Revolução. O presidente entra na praça de um lado, ao mesmo tempo que a multidão entra do outro e vai correndo em disparada em direção ao líder, como prevê o roteiro. Ele se aproxima, toca e se deixa tocar. O discurso de hoje é para estudantes, são uns 40 mil. Eles não chegaram ali sozinhos, vieram organizados, como tudo mais em Cuba, pelos líderes da classe. Armados com megafones, alguns deles puxam as palavras de ordem. A multidão responde, sabe tudo de cor. Às vezes você tem a sensação de que está numa vasta missa campal. Eles cantam e brincam. Neste caso, quem não pular é Yankee. O presidente pula. Nem sempre ele está no ritmo das coisas, mas em momento algum perde o controle da situação. Não fala como um líder falando para uma nação. Parece um pai falando para a família na sala de visita sobre os problemas da casa. A ilha é a casa dele. Ele não só sabe quais são os problemas, mas ele sabe qual é a melhor solução. Uma boa parte do discurso é sobre uma possível invasão americana e o boicote econômico. É impossível deixar de pensar o que ele falaria se não falasse sobre os Yankees. Nos Estados Unidos, há quem pense que sem o bloqueio, Fidel Castro cairia em pouco tempo. Ele critica as mudanças no mundo socialista, compara os índices de Cuba com o resto do terceiro mundo e garante que o único caminho é o caminho do Partido Comunista. Nós viemos a Cuba à procura de glasnost e perestroika. Não encontramos. Pode parecer contradição, mas não é. A maior notícia saindo de Cuba hoje é a falta de novidade política ou econômica. Mas convém lembrar que o terremoto que arrasou os comunistas na Europa Oriental e os sandinistas na Nicarágua não deu aviso prévio.
A retórica cubana é sinistra, nunca fala de vida e liberdade. É socialismo ou morte, pátria ou morte. É impossível ter uma medida científica dos descontentes em Cuba, mas eles existem e são muitos. É impossível também imaginar uma mudança em Cuba a curto prazo, sem sangue. Talvez muito sangue. O entusiasmo dos torcedores italianos pela seleção brasileira. E uma dupla de atores completa 40 anos de carreira. Veja depois dos comerciais. Escassez de recursos provoca confusão no... A falta de liquidez no... O bloqueio do dinheiro aplicado. Governo não libera... Se você não aguenta mais ver tudo isso, ouça esta oferta da Veneza Som. Conjunto Sony XO650 e ainda toda a linha Sony de televisores. Veneza Som. Só o que você gosta de ver e ouvir. No Center Castilho, pia de mármore de 1,50 m, somente 3,240. Azulejo decorado 15 por 15, a partir de 319. Porta para a sala colonial Heliorita, apenas 9,750. Mas atenção, é só até sábado. Center Castilho, uma promoção extraordinária e de curta duração. Só até sábado. O técnico Sebastião Lazzaroni não deu descanso para os jogadores da seleção nesta sexta-feira em Asti, na Itália. Hoje, eles treinaram chutes a gol e acertaram a pontaria. Em compensação, todo mundo ganhou folga neste domingo. Neste sábado, a seleção faz o último jogo-treino antes da estreia na Copa. Todos vão ter oportunidade. E o técnico Sebastião Lazzaroni prometeu aos jogadores anunciar o time que vai enfrentar a Suécia dia 10, depois do treino. Esta semana de muito trabalho só termina amanhã para os jogadores. Domingo eles terão a última folga antes da Copa. Será um dia para quebrar a rotina de concentração e treinos. Eu vou ficar com minha esposa, né, com meu filho. Estou morrendo de saudade já, né? Não pensei ainda também, vamos ver, né? Tem o violão lá e sempre nas horas livres estou tocando. É o momento que devemos estar o mais longe possível do futebol. Repousar bastante, porque domingo que vem já começa uma grande pedreira. Sei, eu vou ficar no hotel. Mentiroso. O treino da seleção brasileira está mexendo com a vida dos italianos. E como ainda há ingressos para o jogo deste sábado com um time amador de Asti, a disputa para ver a seleção está animada. O centro de Roma à noite é um local geralmente muito movimentado nos fins de semana. Mas hoje, particularmente na noite de sexta-feira, ele ficou mais movimentado ainda pela presença aqui de centenas de torcedores que vieram tentar conseguir ainda um dos 10 mil ingressos que restam para ser vendidos para a final do Mundial. Este estudante, Carlos Gerosa, é o primeiro da fila. Ele chegou às 10h30 da manhã e disse que não é nem muito fanático por futebol, mas se emociona com a esquadra azurra, a seleção nacional. E por achar que a Itália decide o título, ele quer ver ao vivo a decisão. Carlos Gerosa estava me contando que o segundo da fila era um brasileiro, quando o brasileiro apareceu. Nelson Mignona, paulista, modelo de publicidade, chegou na fila às 11 da manhã. Ele chegou aqui às 10h30 da manhã e que você foi o segundo, é isso? A final Brasil e Itália. E que vença o melhor. Pessoal, estamos aqui, hein? Esta outra senha de número 308 também era de um brasileiro, Jean Paul Zilli, artista plástico de São Paulo. Eu acredito e ele está otimista, acha que o Brasil vai chegar à final. A Argentina não está com essa bola toda. O que pode surpreender é a Holanda e eu acho que a Suécia. Brasil, 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 Brasil! Um grupo de jovens bailarinos viaja pela América do Sul apresentando uma das maiores obras de Jorge Amado, Capitães da Areia. O grupo se chama Êxtase e é da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.
Depois de passar pelo norte e nordeste do Brasil, pelo Paraguai e pela Argentina, os Capitães da Areia estão no Rio. São 14 bailarinos de 16 a 22 anos, 11 meninas e 3 rapazes. No camarim, eles passam por um processo de transformação. Aos poucos, vão deixando de ser jovens de classe média para assumir o papel de menores abandonados, rebeldes e agressivos. Para fazer este espetáculo durante 6 meses, os bailarinos tiveram que fazer muita pesquisa e até conviver com alguns meninos de rua. Capitães da Areia eram meninos sem família que moravam em trapiches nas praias da Bahia na década de 30. O líder do grupo era Pedro Bala, bom de briga e experiente no amor. Vestidos de farrapos, sujos e andando sempre em bando, eles assustavam a sociedade. Para Jorge Amado, esta história continua atual até hoje. Em São Paulo, Tônia Carreiro e Paulo Otran festejam uma data muito importante para o teatro no Brasil. A estreia dos dois há 40 anos. Balada do amor através das idades. Ah, eu te gosto. E você me gosta desde os tempos imemoriais. Para comemorar 4 décadas de trabalho sempre no palco, Paulo Otran e Tônia Carreiro se reuniram outra vez, no palco, é claro, e montaram um espetáculo só com textos do poeta Carlos Drummond de Andrade. Este espetáculo já esteve no Rio e, depois de São Paulo, segue para várias cidades do Brasil. Afinal, esta festa é de todo o país, de todo mundo que gosta de teatro. Lembrar do dia em que Tônia Carreiro convidou o advogado Paulo Otran a trocar as leis pelo palco. Tocou fogo na fragata, onde eu me escondia da fúria do teu bergantim. Mas quando eu ia te pegar e te fazer minha escrava... Eu fiz o sinal da cruz, rasguei meu peito a punhal. Me suicidei também. Bem feito. Tá arrependida? A culpa é sua, né? 40 anos, era um advogado e você desencaminhou. Veja você. O que será que o público acha? Fiz bem? O Paulo ia ser um excelente advogado. Paulo, o advogado, no fundo, tem um quê de ator, né? Vai lá, pelo menos o criminalista e tal. Você pensava nisso, que você é advogado? Não. Eu, antes de aceitar o convite da Tônia, não tinha me passado pela cabeça ser ator profissional. Todo advogado tem um pouco de ator, mas todo mundo tem um pouco de ator. Quando a gente pensa que a gente representa o dia inteiro, as pessoas que acham que não representam, estão representando. A gente é um quando está sozinho, é outro diferente quando está com um amigo que a gente gosta, é diferente quando a gente está com uma pessoa que a gente não gosta. Então a gente tem várias atitudes de ator na vida. Tem mesmo. Você agora que está representando? Ele disse que está sempre representando. Ele está representando. Os melhores atores do Brasil são os políticos. Esses representam para valer. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. O Jornal da Globo volta na segunda-feira. Uma boa noite para você. Boa noite. Conserve os ônibus da sua cidade. Eles são um meio de transporte útil e importante para você e toda a comunidade. Não suje, não rabisque, não destrua. Preserve o que é seu. Jornal Nacional Especial. No Dia Mundial do Meio Ambiente, novas denúncias de crimes ecológicos. Na Amazônia, recomeçam as grandes queimadas. Em todo o Brasil, os rios morrem envenenados por agrotóxicos. Ao longo de todo o litoral, os manguezais são destruídos, acabando com os viveiros de peixes. Em Minas Gerais, o cerrado vira carvão para alimentar as siderúrgicas. Veja também onde a ação ecológica consegue vencer a poluição. Jornal Nacional Especial, nesta terça, 9h30 da noite. A Globo 90 é nota 100. Lambada Internacional em discos e fitas som livre. Rede Globo apresenta Suspense.
Como estão? Eu tenho um conselho para todos aqueles que gostam muito de animais. Não respondam cegamente a um anúncio. Como eu poderia saber que eles se auto-chamavam de irmãos Doremi? Aquele ali é o Chique. Esse é o Choque. E esse é o Cheque. Muito bem, e eu sou o Ponto. Vocês não imaginam que passei esta semana pulando através de aros. Eles estão com ciúmes porque eu consigo ficar nas pernas de trás muito melhor do que eles. É o único truque que eu sei fazer bem. Nosso ato a seguir é muito difícil, mas eu sei que muitos são tolos o bastante para tentar. Depois disso, teremos nossa história de hoje. Amigos dos animais.